Estamos aqui com Arthur Castro, 22 anos, estudante de Ciências do Estado na UFMG. Arthur já participou de 2 gestões do centro acadêmico, tendo sido representante discente. Participou ativamente do COPAC, que é o Comitê Olímpico, que é o Comitê Popular dos Atingidos pela Copa, e esteve presente em diversas manifestações que ocorreram em junho na cidade de Belo Horizonte. Vamos conversar com ele hoje sobre o abuso policial que ocorreu durante as manifestações. Boa noite, Arthur. Boa noite, Matheus. Prazer estar conversando com vocês aí. Obrigado. Como você ficou sabendo das manifestações? Já esperava o que aconteceria durante os protestos? Olha, participando do Comitê Popular, a gente promoveu um seminário sobre a organização da Copa do Mundo e as violações dos direitos relacionados a essa organização. E depois do seminário a gente promoveu uma copelada. E nesse evento a gente conseguiu reunir muitas pessoas na Praça da Savassi. E juntando com o movimento do Passe Livre, a gente fez a primeira manifestação, que foi da Savassi até na Praça da Estação. Então, depois dessa primeira manifestação, ocorreram várias reuniões. E a partir das reuniões, a gente foi organizando as manifestações nos dias de jogos da Copa das Confederações. Arthur, você participou das manifestações de junho em Belo Horizonte. Você defendia alguma causa específica? Olha, pelo COPAC, a gente defende o direito daqueles que tiveram os seus direitos violados durante a organização da Copa das Confederações e da Copa do Mundo da FIFA. Então, dentro do COPAC, a gente tem várias demandas de vários grupos da cidade de Belo Horizonte, como os feirantes do Mineirinho, os ambulantes do entorno do Mineirão, as pessoas que foram despejadas na Avenida Pedro I e em outros casos de desapropriação. Então, o COPAC tem esse viés de agregar essas demandas e a nossa bandeira é a bandeira de todos esses grupos. O COPAC ele faz parte de algum partido político ou defende algum partido político? Não, o COPAC ele simplesmente agrega esses grupos, não é braço de nenhum partido político, apesar de que os membros do COPAC, cada um, existem membros que são filiados a partidos, mas a gente não defende nenhum partido específico e é um grupo bem plural, do qual participam vários movimentos e várias pessoas com filiação em vários partidos também. Boa noite, Arthur. Boa noite. Você presenciou algum ato de vandalismo nas manifestações? Olha, eu presenciei muitos atos de vandalismo e de violência, mas eu acredito que esses atos de vandalismo, eles ocorreram depois de uma ação violenta por parte da polícia. As manifestações, elas tendiam a ser pacíficas. A gente organizou as manifestações pensando em manifestações pacíficas para aproveitar a visibilidade da Copa das Confederações. E depois das manifestações, houve uma resposta violenta do Estado, agindo através da Polícia Militar. E, como foram muitas pessoas participando, a gente perde o controle da manifestação. E, a partir daí, ocorreram atos de vandalismo, sim, mas a partir dessa ação da polícia também. O que caracteriza abuso de poder para você? Olha, abuso de poder, partindo dessa ação da Polícia Militar nas manifestações, eu vejo que a polícia fugiu do foco do seu trabalho, que é zelar pela segurança pública, pela segurança, inclusive, daqueles que estavam manifestando. E acredito que ela não agiu em prol desse objetivo, porque ela agiu defendendo interesses da FIFA e dos patrocinadores da FIFA e da Copa das Confederações. E a partir daí, a partir do ponto que ela não defende o interesse público e a segurança pública, defendendo outros interesses, ela agiu com abuso de poder, sim. Inclusive, eu presenciei uma cena lastimável e, ao mesmo tempo, impressionante, que na primeira manifestação, primeiro jogo da Copa das Confederações aqui em BH, a primeira manifestação que a gente fez em dia de jogo, a manifestação ela foi até a barragem da polícia, que estava próxima ao portão principal da UFMG no Antônio Carlos. Ali a manifestação parou e, não sei se incitados ou algumas pessoas que estavam deslocadas dentro da manifestação tentaram furar o bloqueio, realmente, mas aí a gente tem confirmação de que havia muitos policiais infiltrados nas manifestações, então não dá para falar quem que começou o quê. Começou o confronto entre a polícia e os manifestantes. Os manifestantes se dissiparam, na sua maioria. A polícia abriu o cerco, que estava em frente ao portão da UFMG. Os manifestantes que continuaram na passeata,
Eles prosseguiram no sentido do viaduto, aquele viaduto novo que liga a Antônio Carlos a Abraão Caram. E depois que eles seguiram nesse sentido, a polícia que tinha aberto o cerco, ela cercou os manifestantes por um lado e pelo outro. Tinha não sei se é batalhão, uma tropa da polícia do outro lado do viaduto, e o que estava antes, que tinha aberto a passagem, ele fechou de novo. Ou seja, os manifestantes ficaram cercados entre duas tropas da polícia. E a partir desse momento, eu estava na casa de uma colega que dá vista justamente para o portão da UFMG, na Antônio Carlos. E a gente foi para a casa dessa colega minha. A gente, vendo o desdobramento da ação da polícia pela janela, deu para ver perfeitamente, no portão da UFMG, a polícia cercando dos dois lados os manifestantes. E numa distância de 3, 4 metros, atirando com bala de borracha. Os manifestantes tentando fugir para onde quer que fosse. Alguns pularam a grade da UFMG, pularam para dentro da UFMG. E a UFMG não abriu os portões para que eles pudessem ter uma saída ali. E abriu os portões para a polícia perseguir esses manifestantes dentro da UFMG. Ou seja, eles ficaram acuados em frente à portaria, a polícia jogando bomba de gás, atirando com bala de borracha. Teve um grupo de manifestantes que se escondeu dentro de um posto de gasolina. A polícia tacou bomba dentro do posto de gasolina. Um risco enorme de explodir, de pegar fogo, até risco de vida para esses manifestantes. E foi realmente uma caçada aos manifestantes que restaram. E eu considero isso abuso de poder, sem sombra de dúvida. Arthur, só para encerrar, hoje nós tivemos uma notícia no jornal Tempo falando da polícia mesmo, né? A gente está falando do abuso. A polícia está com interesse de, na Copa, eles entrarem em consenso com os manifestantes para evitar o tipo de vandalismo e os problemas que tiveram. Você que participa da COPAC, qual que é essa visão que você tem desse súbito interesse da polícia? O que você acha disso? Olha, assim como nós estamos pensando algumas ações para aproveitar a visibilidade da Copa do Mundo, a polícia também está se organizando e acredito que no sentido de tentar oprimir cada vez mais as manifestações, porque é isso que a gente viu em junho e julho. Agora, nas manifestações do meio do ano agora, houveram várias conversas entre o COPAC e outras entidades que estavam participando das manifestações com o governo, com representantes da polícia. Né? Representantes do COPAC sentaram na mesa para poder conversar com o governador, com o próprio governador Antônio Anastasia. E foram feitos vários acordos, várias promessas por parte do Estado e que acabaram não sendo cumpridas. Nós fizemos a nossa parte, fizemos até um cordão de isolamento no dia que foi feito o acordo, para impedir que os manifestantes chegassem ao cerco policial. A gente fez um cerco antes do cerco policial. E a polícia, depois que alguns, as pessoas que a gente não consegue controlar, passaram desse cerco, que não eram muitos, perto dos 50 mil que tinha na manifestação, a polícia reagiu e deu para ver que não cumpriram o acordo, porque já tinha um batalhão da polícia esperando, escondido dentro de uma escola, eu acho, para poder agir. E não cumpriram esse acordo, não cumpriram outros diversos acordos que foram feitos. E eu acho que é fundamental o diálogo com o Estado, com a polícia, se eles estão dispostos a fazer esse diálogo para o ano que vem, que tudo seja cumprido, que a gente chegue num acordo, para poder não ocorrer o que ocorreu nas últimas manifestações, mas que tudo que seja acordado seja cumprido também. Né? É isso aí, a gente agradece a sua participação, sua opinião é bem importante para a gente entender melhor esse período de manifestação que a gente está passando no Brasil. Eu que agradeço.